O que deveria estar fazendo hoje um treinador da seleção brasileira? Sentar com a sua comissão um dia depois da derrota feia para o Uruguai, estudar o jogo com a cabeça mais fria, o que deu errado, o que pode melhorar, o que tem que ser mudado nas próximas convocações, jogadores em quem a CBF tem que ficar de olho para a próxima lista. O que estará fazendo o Diniz hoje? Retornando ao Fluminense e correndo atrás do prejuízo no clube dele de 10 dias de ausência dele, do preparador físico e do auxiliar, do clube, visando ao jogo de amanhã contra o Corinthians. Claro que o Fluminense é melhor do que o Corinthians favorito, mas em termos de estratégia, preparação para o jogo, o Corinthians leva alguma vantagem. As pessoas talvez não tenham noção do que é se preparar para um jogo no futebol de hoje. São horas e horas de estudo, dias de estudo de um adversário, de como preparar os seus treinamentos, se adequar à estratégia para cada partida. Fluminense com o Diniz perdeu isso nesses 10 dias de data FIFA. Depois do jogo, o Fluminense, além de se preparar para o Campeonato Brasileiro, brigar por vaga direta, tem que olhar o Boca Juniors. Todo dia, eu imagino, o Fluminense dedique parte da sua preparação diária ao duelo contra o Boca Juniors. E o que vai acontecer às vésperas do jogo contra o Boca? A convocação da seleção brasileira para enfrentar ninguém menos que a Colômbia fora de casa e a Argentina encantada do Messi no Maracanã. Como é que o Diniz vai se dividir entre Campeonato Brasileiro, porque, insisto, o Fluminense tem que conquistar uma vaga direta na Libertadores para não depender só da final. Decisão contra o Boca, muito estudo, muita análise e ainda preparar uma lista com 23 nomes para reverter os péssimos resultados que o Brasil trouxe na última data FIFA. Não tem ser humano capaz de dar conta de tudo isso. Se o Diniz quiser abraçar tudo com excelência e se dedicar a tudo, na prática ele não vai conseguir se dedicar a nada. Tá claro que nesse momento específico da temporada, ele, Fernando Diniz, vai pagar um preço caro por estar se dividindo entre coisas tão grandes como a seleção brasileira e o Fluminense. Imagina, às vésperas do jogo contra o Boca, você ter que preparar uma lista da seleção brasileira. Sem o Neymar, é humanamente impossível dar conta de tudo isso com excelência. Se conselho fosse bom, estaria aqui numa banquinha vendendo para você, Diniz. Mas eu não vejo outro caminho que não de, nesse momento, desencanar da seleção. Você é interino, só vai dirigir o time em mais 2 jogos de eliminatórias, depois 2 amistosos. Acho que a sua principal preocupação agora tem que ser a decisão contra o Boca, tem que ser a reta final do Fluminense. Não é o ideal para a seleção brasileira? O ideal seria ter alguém todo dia estudando os jogadores que atuam na Europa, o que pode ser feito de novidade na lista. Esse seria o mundo ideal, mas a gente não vive o mundo ideal. E se você quiser abraçar tudo que está na sua mesa hoje, capaz de você ficar sem